contar que existem exercícios que a gente pode fazer ainda na gestação para prevenir as lacerações, que são aqueles cortes indesejados que ocorrem durante o parto normal. Você acredita? Pois é verdade, existem esses exercícios e nesse vídeo eu vou te mostrar algum deles. Meu nome é Maite Amaral, eu sou fisioterapeuta na área de obstetrícia e meu maior objetivo é ajudar gestantes a perderem o medo e se sentirem mais confiantes para conseguir o parto normal. Então já me segue aqui para continuar acompanhando todos os meus próximos vídeos e o meu conteúdo. Eu expliquei no último vídeo de forma bem detalhada o que são os cortes na região íntima que podem acontecer durante o parto normal. Então eu expliquei o que é episiotomia, o que é laceração, quais são todos os tipos, qual que é melhor do que a outra, quando que é recomendada, quando que não é recomendada, como prevenir, expliquei exatamente tudo no vídeo anterior. Então se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo aqui agora, vai lá, assiste o último e aí depois volta para eu te explicar sobre os exercícios. Relembrando, as lacerações são os cortes que podem acontecer lá na região íntima no parto normal com a passagem do bebê. Existem 4 graus, sendo o grau 1 e o grau 2 sendo as mais naturais e mais fisiológicas. E os exercícios que eu vou mostrar agora pra vocês é pra gente buscar essas lacerações mais naturais. Infelizmente não tem como eu te prometer que você vai ter o períneo íntegro, que é o que a gente chama quando tem laceração nenhuma, mas vamos tentar que elas sejam do menor tamanho possível. É preciso entender que a nossa musculatura ela tem a capacidade de alongar para a passagem do bebê. É como se a musculatura fosse um elástico de cabelo. Então, durante o parto normal, essa musculatura vai alongar para o bebê passar e depois ela volta como ela era antes do parto. E os exercícios que eu vou ensinar são exercícios que vão ajudar nessa capacidade da musculatura de alongar durante o parto normal. O primeiro passo é aprender a controlar a musculatura íntima. Essa é a base da fisioterapia pélvica. Eu vou fazer alguns exercícios e vou pedir para que vocês façam junto comigo para irem acompanhando. Eu tô aqui sentada na bola, até na bola de pilates. Ela é ótima pra gente fazer os exercícios sentada nela porque ela melhora essa percepção da musculatura íntima. Mas se você não tem uma bola, pode fazer os exercícios em pé, tá? Não tem problema. Vamos começar com o movimento de encaixar o quadril. Assim, levar o quadril para frente e voltar para a posição neutra. Levar o quadril para frente e voltar para a posição neutra. Eu costumo falar para as minhas pacientes que esse exercício é o movimento do Michael Jackson, tá? A gente leva o quadril para frente e volta sem empinar, sem jogar o quadril para trás, voltando aqui reto. Então, encaixa o quadril e volta, tá? Agora que você já entendeu o movimento, sempre que a gente levar o quadril para frente, a gente vai fazer força, como se a gente quisesse segurar o xixi. Vamos tentar contrair a musculatura. Então, traz o quadril para frente, contrai a musculatura, volta para trás, para de contrair. Traz o quadril para frente, contrai a musculatura, volta, para de contrair. Vamos repetir esse movimento 5 vezes, tá? Então, leva para frente, contrai, volta, para de contrair. 1, leva para frente, contrai, volta, para de contrair. 2, encaixa o quadril, contrai, voltou. 3, encaixou, contrai, volta, para de contrair. 4, e a última vez contrai a musculatura do xixi e volta, para de contrair. 5. Vamos continuar fazendo esse movimento de levar o quadril para frente e voltar, só que agora a gente vai tentar não contrair a musculatura do xixi. Fazer esse movimento e voltar pensando em relaxar a musculatura, tá? É difícil mesmo, algumas vezes você vai ver que a musculatura ela vai entrando sozinha, mas você vai sempre pensando em não contrair a musculatura, deixar ela bem relaxadinha enquanto você faz o exercício. E se você ficar com dúvida se você está contraindo ou não, você faz um teste. Faz um tentando contrair bastante a musculatura, volta e depois faz mais alguns sem contrair a musculatura até você ver que você está conseguindo fazer todos sem contrair a musculatura. Agora vamos passar para o segundo exercício, que é o movimento contrário, o movimento de arrebitar o quadril, de empinar, levar o bumbum para trás e voltar para o neutro. Então a gente vai empinar e voltar o quadril, e empinar e voltar o quadril. Aí da mesma forma que a gente fez com o primeiro, vamos fazer primeiro algumas vezes pensando em contrair a musculatura. Então vai levar para trás, contrai, volta, para de contrair. Leva para trás, contrai, volta, para de contrair.
leva pra trás, contrai, volta, para de contrair. Leva pra trás, contrai, volta, para de contrair. E o último, leva pra trás, contrai e volta, para de contrair. E agora a gente vai fazer sem pensar em contrair a musculatura do xixi. Vamos levar o quadril para trás e voltar, vai fazendo movimentos de forma contínua, tentando sempre deixar a musculatura relaxada, deixar ela sem contração enquanto a gente faz as repetições. Lembrando que assim como o outro, no começo é difícil mesmo, a gente quer contrair tudo, contrair interno de coxa, contrair glúteo, contrair toda a musculatura, mas com o tempo a gente vai conseguindo pegar a prática e ir fazendo sem contrair, tá? Sem ativar essa musculatura. Eu acho mais difícil fazer o movimento de encaixe sem contrair. Pra mim, quando encaixa, a musculatura já vai junto, então pra mim jogar pra trás é mais fácil. Tem paciente que acha o oposto, que acha quando a gente leva pra trás mais fácil de fazer contraindo e pra frente relaxando. Então cada uma tem uma percepção de um jeito, então é diferente, tá? Não tem problema, geralmente tem um mais fácil e um mais difícil, mas é assim mesmo. Quando a gente consegue fazer esses exercícios sem contrair a musculatura, a gente está trabalhando o seu relaxamento. E isso faz com que previna as lacerações, porque a gente está trabalhando o relaxamento dessa musculatura, que vai alongar lá na hora da passagem do bebê, e isso vai fazer com que tenham menos lacerações. Então, sempre treinar esses movimentos pensando em relaxar a musculatura íntima para prevenir as lacerações durante o parto. Agora que você já dominou o movimento de encaixar e de empinar o quadril, eu vou te mostrar mais dois movimentos, que são os movimentos de círculo, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então, pensando em relaxar a musculatura sempre, você vai fazendo círculos bem devagar. Primeiro para um lado, então faz bastante para um lado, até você pegar o controle, ver que você está conseguindo relaxar bem a musculatura, para depois você girar para o outro lado, tá? Presta atenção para não fazer um movimento muito grande, assim, muito exagerado, porque não precisa, a gente tem que tentar mexer só a pelve, não mexer o tronco todo, não mexer o corpo todo, fazer um movimento bem pequenininho aqui com a pelve. E aí quando você vê que já tá bem controlada, que você já tá conseguindo fazer bastante sem relaxar a musculatura, você começa a fazer os círculos aqui pro outro lado, tá? Depois que você estiver bem avançado, você pode ir treinando alternado. Fazer um círculo para um lado, um círculo para o outro lado. Mas no começo faz alguns para um lado e depois alguns para o outro lado, sempre pensando em relaxar a musculatura. Agora eu vou desafiar vocês em um último movimento, que é o movimento do 8, né? Que é o movimento do infinito, como se fosse o 8 deitado, tá? Eu vou começar fazendo um movimento bem grande para vocês terem a percepção e depois eu vou diminuindo. Eu gosto sempre de começar o movimento pela frente. Então, ó, vou sair o quadril pela frente para a direita e depois pela frente com a esquerda. Pela frente para a direita, pela frente com a esquerda. E aí depois vocês vão diminuindo até ficar um movimento menorzinho, mexendo a pelve, não mexendo o tronco, que nem eu falei, e sempre pensando em relaxar a musculatura da região íntima. Vou fazer de pé, tá? Pra vocês terem uma melhor percepção aqui do meu quadril. Ó, sai pela frente de um lado, sai pela frente do outro lado. Sai pela frente de um lado, sai pela frente do outro lado. Um movimento pequeno, pode ir ajudando com os movimentos dos joelhos e sempre pensando em relaxar a musculatura. Pronto, você nem percebeu e eu te ensinei 5 exercícios simples que vão ajudar a prevenir as lacerações. Encaixar o quadril, empinar o quadril, círculo para a direita, círculo para a esquerda e o movimento do infinito. Tenta realizar todos sempre pensando em relaxar a musculatura íntima. Ficou na dúvida se está fazendo o exercício relaxando a musculatura íntima? Faz algumas vezes pensando em contrair a musculatura e depois continua fazendo pensando em relaxar e assim você vai ver a diferença de quando você está contraindo e quando você está relaxando. Existem estudos que comprovam que fazer esses exercícios que eu acabei de ensinar na bola durante a gestação umas 3 vezes por semana ajudam a prevenir as grandes lacerações. Então, bora colocar esses exercícios em prática.
Agora, o seu bebê nasceu, você teve algumas lacerações e elas estão te incomodando e você não sabe como lidar com elas, no próximo vídeo eu vou te ensinar como aliviar esse desconforto, esses incômodos causados pelas lacerações no pós-parto. Então já me segue aqui para não perder quando esse próximo vídeo for pro ar. E se você gostou desse conteúdo, eu peço que você já me dê o joinha, né? Curta esse vídeo para eu saber que esse conteúdo é importante para você. Te espero no próximo vídeo.